Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre as recomendações de primavera na Ayurveda. A gente está chegando nessa estação, estamos num período aí de transição, né? Que é um período muito importante também. E vamos entender o que vai acontecer, né? Qual que é a tendência, o que está acontecendo na natureza e que também vai refletir no nosso corpo e na nossa saúde, certo? Então, no Ayurveda, a gente fala um pouquinho da rotina de acordo com o nosso dosha, que é a nossa individualidade. Só que o que acontece no ambiente, o que acontece fora da gente, interfere em como está dentro. Então, a gente sabendo, prevendo, né, o que vai acontecer fora, a gente consegue equilibrar ainda melhor, conhecendo nossos doshas, as nossas características, a gente consegue perceber o que vai acontecer com o nosso corpo e equilibrar isso antes de que tenha algum desequilíbrio, ou quando a gente começa a perceber que algo não está legal, né? Ver os sinais. Então, é por isso que a Ayurveda tem a rotina específica para o seu dosha, tem a sua rotina do dia, né? O Dinacharya, que a gente chama, a rotina do dia a dia, mas essa rotina, ela sofre modificações de acordo com a estação do ano, que é o Ritucharya, como a gente chama no Ayurveda, que é muito importante de se entender, né? E é legal a gente conversar também, porque estamos vivendo períodos que climaticamente tá uma loucura, né? Então, por mais que fica difícil a gente classificar uma estação por um período pré-definido, vai ser assim. A gente consegue identificar o que é primavera para ir fazendo isso de acordo com as mudanças que vão acontecendo. Porque a gente sabe que hoje em dia pode ser que a gente não tenha mais 3 meses lindos de primavera como no passado, né? Vai ter variação. Mas entendendo como a primavera funciona, você consegue entender melhor como que os dias, né, o período que a gente tem de primavera, mesmo que dure uma semana, 2 semanas, aí depois pode ser que faça frio, depois volta esse período mais primaveril, né? E ele vai caminhando assim, aumentando o calor até a gente chegar lá no verão. Então a gente vai entender o que a gente vai fazer nesses dias clássicos de primavera e o que isso pode interferir na nossa saúde, certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui também sobre como estão os dias atualmente, como que a gente pode se cuidar melhor, pensando em todas essas variações que podem ocorrer, e falar rapidamente também sobre cada dosha. Quem tem constituição kapha, o que tem mais tendência, pita, o que tem mais tendência, e vata também, o que tem mais tendência nesse período. Certo? Essa é a nossa conversa de hoje. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica e terapeuta Ayurveda, e eu uso esse canal para promoção e fortalecimento de saúde, para que você não precise remediar a doença. Então, a gente cuida da gente, da nossa saúde, para poder aproveitar ao máximo todo o resto que a vida pode nos oferecer, sem se preocupar, né, com doença, com desequilíbrio e etc. Certo? Então, vamos começar a nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para me ajudar aqui a seguir uma linha de raciocínio de primavera. Então, hoje a nossa conversa é sobre as indicações do Ayurveda para a primavera. E aí, gente, a primavera é uma estação do ano, certo? O que são as estações do ano, né? Elas são divididas pelo movimento, né, da Terra, da Lua e dos planetas ao longo do tempo. Então, a gente tem 12 meses, período de um ano, e nesse um ano a gente não está estático. Aliás, nada que é vivo nunca está estático, né? A gente está sempre em movimento. E a gente, né, como faz parte de todo um ecossistema, tem muito mais coisa além da gente aqui, a gente é um micro dentro de um macro grandão, que está acontecendo nesse macro, né? Está se movimentando. Então, as estações elas se dão por essa diferença, né? Quanto mais próximo do Sol a gente está, mais quente fica, sendo o ápice lá no verão. Né? Quanto mais distante, mais frio fica e aumenta a influência da Lua, né? Falando aqui de Ayurveda. E aí a gente vai ter influência desses outros planetas, né? Da Lua e mais frio e etc. Menos influência do Sol nesse período. Que esse tempo, né, onde esse movimento acontece, no Ayurveda tempo é muito mais que isso, né? Tempo é definido de muitas formas, desde 1 minuto até o tempo do movimento, interfere nas estações, nos sabores, na potência, tudo isso tem reflexo do tempo. Mas na tradição, né, o tempo é uma deidade também. E o que acontece no tempo é reflexo de todas as nossas ações do passado. Então, só aí dá para a gente pensar um pouquinho
sobre como é a nossa saúde, como a gente está hoje, que é reflexo de todas as nossas decisões do passado, né? Mas aquilo que a gente não pode evitar, que é o quê? O nosso crescimento, amadurecimento e o nosso envelhecimento, né? Tudo isso está de acordo com o tempo. Então, o tempo regula também, para os seres vivos, o momento de nascimento e morte. Então, tudo que é vivo nasce e uma hora vai morrer, certo? E nas estações do ano, a gente também tem o reflexo disso. Enquanto no inverno é um momento de maior recolhimento da natureza, onde a gente está mais introspectivo, a primavera é quando isso começa a se movimentar, né? Quando a vida volta a brotar, a germinar, né? Então, quando a gente fala de tempo, nas estações do ano, a gente tem essa divisão, né? A gente tem ali cada momento do ano, quando o sol está mais próximo ou mais distante, a gente vai ter uma característica, né? Isso se reflete em tudo. Quando a gente fala dos alimentos, por exemplo, os sabores vão mudando ao longo do tempo também. Se a gente pensar numa banana, que quando ela está madura o sabor é mais doce, né? Quando ela está verde, fica mais adstringente. Então, o momento que a gente for escolher para comer esse alimento, por exemplo, vai interferir no sabor dele, na potência, na força que aquilo vai ter. Se já está no ápice, né, do seu grau de maturação, no grau de produção das substâncias que a gente tem interesse ou não, e também na força dos doshas no corpo, né? Tudo isso tem relação e depende do tempo. Por que eu estou te falando isso? Porque os doshas têm a ver com 5 elementos, né? A gente já falou isso, os Pancha Mahabhutas, ar, éter, fogo, terra e água. Então, quanto mais dessas coisas a gente tem presente, vai influenciar os doshas no nosso corpo, isso dentro e fora, né? Os doshas, a nossa predominância, a nossa constituição corporal, também diz a gente é feito do quê, né? Quais elementos estão presentes na gente com mais intensidade ou com menos intensidade. Então, por isso que tudo isso pode variar de acordo com o tempo, né? E a primavera é quando o Danavaio da Terra, né, essa energia vata, ela acorda e provoca o crescimento, a germinação. Então, esse movimento para cima é onde a gente começa a ver esse movimento. Então, se no inverno a gente tem um crescimento mais lento das plantas, né? E, gente, eu moro numa área hoje, numa área de interior onde tem bastante verde, e a gente percebe a diferença na natureza, né? Ainda não é primavera, mas é gradativo, né? O inverno teve ali o ápice do frio e depois vai esquentando, vai mudando a característica e as árvores vão ficando mais floridas, os passarinhos ficam mais barulhentos, a gente percebe mais movimento. A primavera é uma época de muito mais movimento, né? E a gente percebe esse crescimento, essa germinação, né? Então, os passarinhos se movimentam mais quando fica mais quente, vai comendo os primeiros frutinhos que dão nas árvores, já vai espalhando para germinar mais e mais. Então, esse movimento de crescimento, de germinação. E também é muito propício, como a gente também é a natureza, para que a gente também comece coisas novas. Então, novos hábitos, treinar novas habilidades. É momento de começar. Então, se você está acostumado a fazer ali as suas resoluções de ano novo, lá no dia 1/1, todo ano, hoje eu te convido a tomar essa resolução junto com a primavera, se conectar aí com esse momento junto com a natureza, porque ainda dá tempo de começar alguma coisa que era do seu interesse esse ano, inclusive cuidar mais da sua saúde, né? Só que essa época a gente também tá vindo de uma estação que era inverno, mais cafa, em teoria, porque a gente sabe que aqui no Brasil, um país desse tamanho, a gente tem variação, né? Dentro aí de cada estado, pode ser que o inverno seja mais cafa ou o inverno seja mais vata, né? Então, a gente vai trabalhar com essas duas ideias aqui nesse vídeo a vários momentos, né? Cafa já tem uma tendência a alergias. E a gente vem carregando um pouquinho desse dosha já, porque era o dosha que estava na estação. E as pessoas que têm a constituição também cafa, na primavera, elas tendem a ter alergias, né? Um pouco mais de irritação, congestão nasal, coriza. Traz essa questão respiratória que já vinha do inverno, mas com essa cara de mais alergia. Enquanto as pessoas de constituição vata e pita estão ok, né? Elas são menos afetadas. Mas as pessoas que têm a constituição cafa, na primavera, elas têm a tendência de ter mais alergia. Então, observe, é a mesma estação do ano para todo mundo, mas para cada pessoa isso pode ter um efeito diferente, né?
E o que vai acontecendo ao longo da primavera? No começo, né, a gente tem mais essa característica ou Kapha ou Vata, que são ambos doshas que têm essa característica de frio, né? Sendo Kapha frio e úmido, Vata frio e seco. Então, dependendo de onde a gente está trazendo um excesso, eu vou chamar assim, um a mais desses doshas, porque já estava no ambiente. Então, a gente está carregando mesmo que isso ainda não tenha se manifestado na forma de um desequilíbrio. Vamos entender assim, né? E Kapha, ele tem liquidez, né? Então, quando começa o calor, é como se esse líquido fosse derretendo e fosse criando mais líquido mesmo no nosso corpo, que dilui nossas enzimas digestivas, diminui o nosso poder digestivo. Então, se você está num lugar de frio e úmido, então, no inverno, a gente sente que o nosso poder digestivo está maior, a gente dá conta de alimentos mais pesados, a gente tem desejo por isso, mas entrando na primavera, o nosso poder digestivo já não é mais o mesmo. A gente tem a redução desse poder digestivo, né? E Vata, se você está numa área que não é Kapha, fria e úmida, né? Ou um lugar que chega a nevar, por exemplo, tem mais liquidez. A água, mesmo no estado sólido, começa ali a se liquefazer e diluir. Isso acontece fora e acontece dentro do nosso corpo também. Então, às vezes a gente tem muco, né, na nossa face aqui, à medida que aumenta o calor, isso tudo vai se liquefazendo e por um tempo ali vai diminuir o nosso poder digestivo quando dilui as enzimas e as substâncias que a gente usa para digestão. Então, na primavera, tem essa característica de reduzir um pouquinho o nosso poder digestivo. Se a área que você mora ou está tem a característica mais vata, que é de frio e secura, a Vata foi ótimo, não sei de onde eu tirei isso, gente. Vata tem a característica de digestão variável. Ora ela está mais alta, ora ela está mais baixa. Não é um Agni muito potente, um poder digestivo muito potente também. Então, é interessante, tanto se a região é mais CAF, se você tem muco ou não, quanto Vata, a gente cuidar desse poder digestivo e buscar aumentar ele um pouquinho mais na primavera, porque a tendência dele está diminuindo, tá? E aí, o que vai acontecer? Começo da primavera é mais quente, e lá para o final da primavera, a gente aumenta a presença de pita. Então, agora a gente tem mais Kapha, podendo ser Vata também, aumentando para chegar lá no final da primavera, já chegando no verão, pita, calor, porque verão é a estação pita. Mais e mais calor é o que a gente espera. Aí, fazendo um grande parêntese, porque a gente está vivendo uma loucura climática, a gente está tendo dias aqui onde eu estou agora, né, no estado de São Paulo, dias que faz 35 graus, aí no outro dia cai 12 graus e fica o que para mim é frio aqui, né, 15, 18, 20 por aí, e aí depois muito calor, a gente está tendo essas variações, né? Então, observa, a gente ainda está mesclando dias Kapha e Vata com dias de mais calor. Essa transição que eu estou trazendo aqui para vocês, ela está acontecendo não só nesse momento onde a gente está vindo do inverno para a primavera, né, que é o movimento planetário, mas isso está acontecendo com muito mais frequência no nosso dia a dia. O que isso vai acontecer? Maior variação dos doshas no nosso corpo. Então, tudo isso que eu estou explicando que aconteceria, por exemplo, em meses, a gente vai ter esse tempo reduzido. Então, é importante você ficar alerta para essas variações que podem acontecer dentro do seu corpo com muito mais frequência. Se você observa que vieram dias frios, olha como está o seu poder digestivo, olha como está muco, né? Quanto tem de líquido presente ou quanto tem de secura presente, né, no seu corpo, para saber como você vai se cuidar. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está passando por um momento onde boa parte do nosso país está passando por queimadas, secura extrema, umidade super baixa. Então, a gente pode até ter secreção formada por Kapha, mas às vezes ela é só para ajudar na remoção dos particulados que estão vindo junto com o ar. Então, a gente precisa se preocupar muito com a nossa hidratação, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês serve não só para a estação do ano, mas para essas variações que a gente tem encontrado, para vocês se perceberem. Então, o que é o muco, o que é o líquido aqui na face, né? É como se a gente precisasse de mais calor para evaporar esses líquidos. Então, esse calor vem da onde? Do nosso fogo interno, que é o nosso fogo digestivo, o nosso Agni. Então, é dele que a gente vai cuidar. Agora, se está muita secura, o que eu preciso? Água e untuosidade para o meu sistema. Então, é manter a hidratação,
Ficar de olho na urina, o ideal a urina ali levemente amarelada, muito transparente, tem excesso de líquido, não é bom, dilui o poder digestivo, e muito concentrado significa pouco líquido, meu corpo está tentando segurar a pouca água que tem ali. E o nosso pulmão pode ficar um pouco, fazer mais força, né, para fazer a atividade normal por causa da baixa umidade, e a gente pode sentir um cansaço, pode ter tosse aí presente. Então, fazer a lavagem nasal, se você conseguir 2 vezes por dia, se não molha o nariz mesmo com água, passa o dedo úmido para dormir, dá uma olhada no dedo e passa nas narinas também, para trazer untuosidade, lavar os olhos, tomar mais líquidos durante o dia, de preferência não gelados, porque a gente quer estimular o poder digestivo, o nosso fogo, né? E a gente já sabe que gelo opostos diminui, né? Então, quando a gente fala de vata aumentado por causa da secura atual, é umidificar, é borrifar a planta, é usar vaporizador, é isso que a gente faz para tentar amenizar a influência do externo para o interno, que é o nosso sistema aqui, para que se mantenha em equilíbrio dentro da gente. Basicamente, é isso que a gente faz para manter a nossa saúde cada vez mais forte, tá? Que é o meu papel aqui ajudar vocês. E aí, existem melhores alimentos também para cada, né, estação do ano. Voltando ao nosso pensamento aqui de estações, carinha de primavera, mas o que é a primavera? Vem de dias frios para dias mais quentes, né? Quando a gente não tem o poder digestivo muito bom, o que a gente faz? Alimentos leves. Então, vegetais cozidos no vapor, vegetais grelhados com azeite ali, trazendo a untuosidade, né? Principalmente nesse momento de secura, são muito bons, né? Se você estiver num lugar muito úmido ou passando por um aumento de cafa, seria o ideal alimentos secos. Então, eu trouxe aqui os secos, porque é uma recomendação do Ayurveda, pensando, vindo de uma situação cafa, indo para uma situação de primavera, né? De inverno, primavera. Mas hoje a gente está com grande secura no nosso país, então o seco não vai se aplicar para boa parte de nós. Mas, pensando num momento menos dramático, né? Se você estiver vendo esse vídeo em algum outro momento aí, que é primavera, pode ser interessante alimento seco se a umidade estiver elevada, muco elevado, alergia, sinais de que tem cafa agravado, né? Aí eu trouxe alguns alimentos para isso, porque quando a gente pensa em fácil digestão, às vezes a gente pensa só numa saladinha, né, que é fria, às vezes a gente precisa de uma untuosidade, um negócio cozido ali. E aí tem alguns grãos também tem natureza mais leve, como o arroz branco que a gente tem aqui no Brasil é super levinho, fácil de digerir, né? Quinoa, cevada, trigo, mel é um alimento interessante quando a gente tem aumento de cafa e também tem natureza doce, né? Esses são alimentos interessantes aí pra gente. E eu trouxe uma curiosidade aqui. Nunca que eu estou recomendando vocês beberem álcool, tá? Não é isso. Mas nos livros clássicos do Ayurveda, eu vivo repetindo que tudo pode ser um alimento, um remédio ou um veneno, depende da dose do momento, né? Esse seria o momento para bebidas alcoólicas fermentadas à base de uva, de mel ou de cana. Essa é a recomendação que eu tirei de um dos livros clássicos do Ayurveda, o Ashtanga Hridaya, que eu só trouxe aqui para vocês entenderem que o álcool, numa situação, né, de cafa aumentado, ele pode ser interessante. Não é interessante para o momento que a gente está de secura, porque álcool desidrata, né? A gente já está com pouca água no corpo, não é interessante. Mas eu trouxe para vocês aqui, assim como os alimentos secos, né? Que para uma situação, né, esporádica ali de um outro momento de primavera, isso pode ser interessante. Claro, com moderação. Então, álcool não é sempre, né, excluído. Com moderação, ele pode ser bem-vindo, ele vai causar um efeito no seu corpo que em algum momento pode ser interessante, tá? Principalmente pessoas que têm para criticar, né, constituição corporal CAFA, tem uma tolerância um pouco maior para isso, mas definitivamente não é para todo mundo. E se você não quiser ingerir álcool na sua vida, tá tudo bem. É o meu caso, por exemplo. Você não vai precisar dele. Tem outras coisas que você usa para essa mesma função. Se você quiser, por exemplo, né, ter essa função que ele traz para o corpo, tá? Eu só trouxe como curiosidade mesmo, porque tem no livro clássico, mas não estou recomendando ninguém a ingerir bebida alcoólica, tá? Que isso fique muito claro aqui. Água morna com gengibre, também gengibre ou limão. Quando a gente tem presença de muco, isso pode ser interessante, porque melhora o nosso poder digestivo, né? Eu sei que uma vez até foi moda isso. Mas isso é para todo mundo? Não. Mais para o final da primavera, onde a gente tem mais pita presente, isso pode causar azia, queimação. Se você já tiver algum problema gástrico aí, pode até,
né, facilitar o surgimento de uma gastrite. Então, não é sempre. Mas se você estiver sentindo o poder digestivo baixo, né, você não está sentindo fome, não está com as eliminações boas, por exemplo, pode considerar uma água morna com gengibre, um chá de gengibre com limão, né? E adoçar com mel também pode ser interessante. Lembrando que a gente não faz chá do limão porque ele tem vitamina C que se perde. Então, você pode fazer o chá do gengibre, né? Quando tiver morninho ali, próximo a tomar, espreme o limão e aí você toma, né? Já naquele momento para ter o maior proveito da vitamina C presente ali. Mas esse é mais interessante. Então, se você apresentar muco ou um poder digestivo baixo, mas você não sente azia, queimação, não tem sinais de pita gravado, né? Tá ali mais pro vata e kapha, com uma digestão mais lenta, né? Evitar alimentos pesados, alimentos frios, untuosos em excesso e doces. Untuosos aqui eu quero fazer uma grande restrição, porque se você vem de uma região que já tem frio e secura, untuosos é maravilhoso, né? Um momento vata, uma região vata, pode fazer muita diferença. Então, parêntese aí no untuoso. E o doce também, porque sabor doce pacifica a vata dosha, né? Mas ele aumenta a kapha. Então, aí é uma diferença entre a região que você está, se ela é mais seca e fria, alimentos doces e untuosos são bem-vindos. Agora, se tem uma região mais úmida e fria, aí untuosos e doces é com muito mais moderação, é pouquinho mesmo, né, presente ali na sua dieta, certo? Evitar bebidas geladas. No Ayurveda, a gente não recomenda bebidas geladas, né, porque vai diminuir o nosso fogo digestivo. E também pela nosso corpo, né, pela anatomia do nosso corpo, isso pode reduzir um pouquinho o metabolismo, é o nosso entendimento aqui no Ayurveda não é tão interessante. Pode beber se você quiser, com moderação, tá? As pessoas pita têm melhor tolerância, elas conseguem e até sentem a vontade, né, de consumir um pouco mais de bebida gelada. Mas não é para todo mundo. Se você é mais vata ou kapha, evite, né, na sua constituição. Agora, se você tem um bom poder digestivo, um bom acne que tudo dá conta, um pouquinho mais você pode, mas também não é uma coisa recomendada, não. Comer entre refeições, aquele lanchinho, sabe? Entre ficar comendo a tarde toda, entre o almoço e o jantar, por exemplo, fazer vários lanchinhos. Se não tiver fome, não faz isso, que você estraga o seu poder digestivo. Você nem terminou uma digestão, você já tem outra para fazer, sobrecarrega o seu sistema, e aí você pode gerar toxinas, que é ama. Então, não faça isso de comer entre refeições, tá? Tem a máxima no Ayurveda, que é comer com fome. Aí, almocei, vou jantar super tarde. Se der uma fominha no meio da tarde, come uma fruta, ponto. Porque aí é pouca quantidade, fruta geralmente a gente não mistura no Ayurveda com outras coisas, né? E aí vai dar tempo de você fazer a digestão também até a sua próxima refeição, porque toda refeição deve ser feita apenas com fome, né? A gente não faz a refeição se a gente não tiver terminado a digestão anterior, porque aí há grandes chances de gerar toxinas para o sistema, ao invés de melhorar, a gente causa desequilíbrio, né? Sabores amargos. Amargo é um sabor, eu coloquei aqui porque é interessante para pita e kapha, mas aumenta a vata, né? Então, amargo é mais para o fim da primavera, mais interessante, onde a gente sabe que está aumentando pita, está aumentando o calor, vai aumentar aqui dentro da gente também, e aí ajuda a equilibrar. Então, tem alguns chazinhos que eu gosto muito, tem o clássico boldo do Chile, mas eu sei que a maioria não gosta, mas dente de leão é muito mais saboroso, suave, é um chá amargo que eu gosto muito também, mais para o fim da primavera, né? Agora, como a gente está com bastante vata gravado, pode ser interessante, porque dá um apoio hepático aí, um apoio para o fígado, numa situação isolada, né? Mas não precisa um consumo exagerado, não, nesse momento que a gente está, ou mais começo de primavera, tá? Mas é um sabor aí, uma característica que vai auxiliar a pacificar a pita e kapha dosha também, né? Outra coisa muito interessante é o tricatu para kapha dosha aumentado, que é uma misturinha, que eu tenho uma adaptação brasileira. Originalmente são partes iguais de gengibre, pimenta preta e pípali, né? Que é a pimenta longa. Só que a pimenta longa a gente não encontra com tanta facilidade aqui no Brasil. Então, no lugar, eu coloco pimenta calabresa.
Aí fica partes iguais. Por exemplo, você vai pôr uma colher de sopa de pimenta calabresa, pimenta preta, gengibre, faz uma misturinha e usa para temperar. Eu uso, às vezes, em alguns legumes, que eu coloco ghee, né? Legumes cozidos, por exemplo. Um temperinho interessante que melhora o poder digestivo e também é interessante para diminuição de cafa. Tem sinal de cafa aumentado, muco, congestão nasal, alergias, etc., pode ser interessante, né? Alergias no sentido de espirro, etc. Não estou falando de alergia de pele, aí é uma questão que pode ter pita agravado, pimenta aumenta a pita, né? E o chá digestivo? Gente, eu adoro o chá digestivo, que tem receita para vocês já aqui nessa rede, mas é um negócio que eu uso muito. Sempre que eu sinto que a minha digestão não tá boa, ou tá muito lenta, tenho constituição vata pita, né? Então, às vezes, eu preciso de ajuda porque a minha digestão não tá boa. Esse chá me salva. Eu gosto muito dele. Que é funcho, semente de coentro e cominho em grão. É um chá maravilhoso. Você faz ele bem concentradinho ali, toma meia horinha depois da refeição. Ele é maravilhoso. Também pode te ajudar muito. Pode ajudar muito nesse período de seca, de vata gravada, onde o nosso poder digestivo também não tá tão legal, tá? E falando aqui também sobre os alimentos leves, como a gente já está nesse momento de garantir muita água, muita hidratação, a gente precisa estar muito alerta, né, aos sinais de hidratação do nosso corpo e também ao nosso poder digestivo. Na dúvida, alimentos leves e fáceis de digerir nunca vão ser um erro, porque se te der fome dali um pouco, você come de novo, entendeu? Mantenha a nutrição do seu sistema, e com essa facilidade digestiva. Agora, se você sentir muita fome, aí sim, um alimento um pouquinho mais pesado pode ser bem-vindo, mas é mais raro isso acontecer nesse período, tá? E como a Ayurveda não é só um tipo de alimentação, tem outras coisas no meio, tem algumas práticas também que são interessantes nessa época de primavera. Quais práticas são essas? Acordar muito, muito cedo mesmo. A gente fala, o ideal é acordar em Brahma Muhurta. Um Muhurta tem 48 minutos. Então, acordar ali mais ou menos 1 hora antes do sol nascer, ou antes, 2 horas antes do sol nascer é ótimo também. Porque se a gente acordar muito tarde, depois que o sol nasceu, por exemplo, a gente aumenta a cafa no nosso sistema, que vai trazer uma letargia, é mais difícil o negócio. Então, a gente antecipa isso e acorda no horário vata, que já traz mais movimento, mais disposição. Então, é mais interessante, tá? Acordar mais cedo, antes do sol nascer. Essa é uma recomendação muito boa, inclusive. Claro, né? Tem os cronótipos aí, tem uma rotina de vida, mas se você conseguir acordar antes do sol nascer, é bem positivo, tá? E ter uma rotina também de dormir e acordar, porque ajuda no equilíbrio aí, cortisol, melatonina e etc, né? Outra coisa muito boa, massagem no corpo. E como vai ser essa massagem? Depende. Depende de como está o seu corpo e os seus doshas. Se a gente sente um aumento de cafa, que é o quê? Umidade, frieza, né? Você sente muita oleosidade na sua pele, etc. Essa massagem pode ser feita com pó, né? Farinha de grão de bico, por exemplo, pode ser útil. Vai funcionar como se fosse uma esfoliação. E a esfoliação, ela tem um poder de estimular a circulação linfática também. Então, se você não for fazer a massagem com pó, mas fazer esfoliação também é interessante, mesmo que você tenha constituição vata, de vez em quando é muito bom, porque com menor frequência, né? Cafa, quem tem constituição cafa, mais peso, frieza, oleosidade, vai fazer isso com muito mais frequência. Quem sente no seu corpo, né, mais secura na pele, é estimulante fazer uma esfoliação mais leve, pode usar até aquela esponja vegetal, mas porque estimula a circulação linfática. Então, a gente tem grandes, né, vamos dizer assim, tem locais onde tem linfonodos com maior capacidade de drenagem, então a gente faz aqui do braço aqui para o sentido da axila, que aqui tem linfonodos importantes, da região do peito para a axila. Nas mulheres, no peito mesmo, a gente não faz muita esfoliação, por exemplo, é um lugar mais delicado, então a gente trata dessa forma, né? Na barriga, desce para a região da virilha, onde nos dois lados aqui da virilha também tem linfonodos muito importantes, e a gente faz também do pé, puxando para cima nas pernas, indo em direção à virilha. E é nesse caminho que a gente vai fazendo movimentos circulares, porque aí ajuda a circulação, né? Então, nesse momento,
seja o uso do pó, né, para quem tem muita oleosidade na pele, ou só o estímulo na circulação, com uma buchinha vegetal, movimentos leves circulares ali, é interessante também se você é mais vata. Agora, se tem secura na pele, principalmente para quem é mais vata, ou nesse momento em que acho que está todo mundo, né, com baixa umidade no ar, sentindo um certo nível de secura, pode usar óleos. Aí, se é um dia mais friozinho, ou a gente está vindo de um momento mais vata, a gente pode usar o óleo de gergelim. Só que ele é um óleo pesado e quente, então mais para o meio, do meio para o fim da primavera, a gente não quer mais coisa tão quente, porque os dias já estão tão quentes. Então pode usar um óleo de coco, que tem natureza leve e fria, mas o óleo de coco, ele é, perdão, acho que ele é pesado, não é de fácil digestão para todo mundo. Tem um óleo de girassol também que pode ser usado se for mais pita, né? São óleos um pouco mais leves, que dá para usar na pele. Pouquinho, gente. Se você já tem uma oleosidade, não passa muito. Agora, se você tem secura, você vai percebendo ali o quanto a sua pele é capaz de absorver. Não é para ficar grudento. Você vai passar e aquilo vai ser absorvido pela pele. Então, você vai sentindo aí a quantidade. Não precisa ficar grudento, não. A menos que seja uma bianga, que aí é uma massagem muito bem feita e etc., que a gente conversa num outro tópico, em outro momento, né? Discussões úteis com amigos. Tem essa recomendação também na Ashtanga Hridaya, no livro clássico, que recomenda a gente também ter conversas produtivas com amigos. Aí eu vou fazer um parêntese, porque temos eleições chegando, né? Então, são conversas úteis, prazerosas, né? A gente pode conversar de política, desde que a gente não esqueça o respeito e a apreciação ao próximo, né? De manter conversas prazerosas, mesmo que na discordância, que a gente tenha, acima de tudo, o respeito pelo outro, né? Não precisa de extremismo aqui, que a gente é capaz de respeitar opiniões diferentes, ok? Evitar dormir durante o dia, porque aumenta a kapha dosha, não é interessante. Lavagem nasal e náusea. Putz, eu gosto desses dois aqui. Lavagem nasal, nesse momento de seca e de queimada, é essencial, porque umidifica toda essa região aqui, que às vezes nosso nariz até arde, pode dar sangramento de tamanha secura. Então, quando a gente vem de um ambiente mais seco, um ar com umidade baixa, a lavagem nasal é muito útil, pode fazer até 2 vezes no dia, de manhã e à noite. Agora, se você já tem muco presente, a lavagem nasal ela pode ser útil no sentido de mecanicamente remover, se tiver na área dos seus sinos da face, então é interessante fazer também, mas aí com menos frequência, né? Pode fazer uma vez só no dia até remover todo o muco, depois ir sentindo aí a sensibilidade do ar de acordo com o lugar que você tá. Inácia é quando a gente usa um óleo, muitas vezes medicado, né, nas narinas. E aí, nessa época do ano, você pode fazer, principalmente para dormir, nesses dias que está muito seco, colocar o seu mindinho assim, num pouquinho de óleo e passar nas narinas para deixar um pouco mais untuoso para dormir. Isso ajuda também, porque às vezes a gente sente dificuldade para respirar até dormindo por causa da secura, né? E aí isso pode ser interessante. É uma adaptação, não chega a ser náusea, né? Porque náusea é pingar o óleo medicado ali, tem algumas ervas com propriedades interessantes ali para redução de muco, né? Tem o Ano Thailand, que é um óleo muito interessante para isso e ajuda a remover kapha, dosha também. Mas nesse momento de seca, se você tiver um olhinho de gergelim ou ghee, dá para fazer isso de passar aqui nas narinas com o mindinho, tá? Aí só esses dois óleos, tá? Ou de gergelim ou ghee. É mais interessante. Pranayama. Pranayama são os exercícios respiratórios. E aí, isso aqui é interessante fazer com acompanhamento. Então, eu não vou explicar para vocês o tipo do pranayama, porque tem respiração que esquenta, tem respiração que esfria, tem respiração que vai causar, né, tonteira até depois de um tempo. Isso é mais interessante fazer aos poucos e com cuidado. Mas tem um exercício interessante de respiração, que é você inala espontaneamente, mas você dá uma forçadinha na saída do ar. Então, como se fosse uma respiração funda. Isso é bom a gente fazer de vez em quando, dá aquela relaxada, elimina excesso de CO2, porque às vezes a gente fica com a respiração curta e mantém CO2 dentro da gente. Então a gente elimina isso porque a gente não precisa para nada, né? Para ser eliminado mesmo. E absorve o oxigênio, de espalhar oxigênio para o corpo todo, né? E soltar isso
de uma vez. É muito interessante. Agora, onde a gente está com o tempo muito seco, a gente pode sentir cansaço com os pranayamas ou os exercícios respiratórios, porque está um momento difícil de respirar mesmo. Então, pega leve, mas tenta fazer uma respiração longa, onde você puxa bem o ar e solta todo o ar, para ajudar o seu sistema a funcionar bem. Se você mantém resíduo de ar aqui, também não está ajudando muito, tá? Respirações mais lentas são mais calmantes também, porque a respiração curtinha, ela pode causar até um batimento cardíaco mais acelerado, ela estimula ali um comportamento do corpo que não é tão bacana. Então, a respiração mais lenta e completa, ela é bem-vinda, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, acho que era isso no meu resuminho. Então, falei de um monte de indicação para primavera. Mas o que é mais importante você fazer disso tudo? Entender como está o seu corpo hoje e agora. Se observa o que está fora para tentar sempre equilibrar o que está dentro. Vê se o que você precisa é a umidade, se hidrata, lava o nariz, lava o olho, né? Vai controlando a cor da sua urina. Se o que você precisa é muco, tem secreção na região da face, vamos aumentar esse poder digestivo, porque calor dentro, isso aqui evapora, entre aspas, muitas aspas aí, mas ajuda na digestão disso tudo e na eliminação, tá bom? Pensa com carinho, qualquer dúvida, me conta. Se você tiver alguma coisa aqui que não entendeu, não tá claro, você não tá sabendo aplicar no seu dia a dia, me conta, né? Deixa aqui no comentário. Eu espero muito que seja muito útil para você esse vídeo, né? Porque com a crise climática que a gente vive, a primavera não dura mais 3 meses, talvez você precise disso aqui daqui a pouco, né? E se você acha que pode ser útil para alguém, encaminha também. E antes de eu me despedir, deixa eu só encerrar aqui a minha apresentação. Eu quero muito agradecer a todo mundo que ficou presente até o final desse vídeo, né? E dizer que em breve a gente tem novidades por aqui, então em breve eu vou te fazer um convite aqui de como a gente pode caminhar cada vez mais juntos, aplicar o Ayurveda no nosso dia a dia e se cuidar cada vez mais, fortalecendo a nossa saúde e sem nem precisar se preocupar com desequilíbrio, com doença, está gripado toda hora, resfriado toda hora, não consegue digerir, nunca está 100% bem, sabe? Não é essa a nossa realidade aqui. Quem está aqui, a minha função, a minha missão aqui é que a sua saúde não seja uma coisa para se preocupar. A gente faz isso por autocuidado e autoamor, mas com prazer também, com leveza, sem ser por necessidade, sabe? É um lugar muito mais legal de cuidar da nossa saúde. Então, muito obrigada e te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau!